Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Frontend Coffee e hoje vamos falar de Bootstrap. Bootstrap, que é temido por alguns e amado por muitos. E eu uso Bootstrap já há muitos anos, então, Bootstrap já tá no sangue. Pra mim, eu gosto de dizer que o Bootstrap já tá no sangue, porque a gente acaba se acostumando com as classes de Bootstrap. Então, quem trabalha com front-end, cara, eu acho que quase todos os projetos que eu trabalhei na vida usam Bootstrap. E vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho. Eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito grande, mas acho que vai ser meio difícil. E hoje eu quero fazer um overview aqui sobre Bootstrap e mostrar como funciona o sistema de grid, que eu acho que é uma das coisas mais complexas que tem para entender, até pela questão da responsividade, enfim. Então a gente consegue acessar a biblioteca aqui, o site do Bootstrap, né, em getbootstrap.com. Você pode digitar get Bootstrap, Bootstrap no Google, enfim, você vai cair aqui. E o que é o Bootstrap, afinal, né? O Bootstrap, eu gosto de dizer que ele é uma biblioteca, mas aqui eu estava até olhando, ele já se autodenomina como um toolkit, um front-end toolkit, um kit de ferramentas para front-end, tá? Já foi chamado Ih, meu Deus, fugiu a palavra aqui. De framework, né? Mas eu acho que biblioteca soa melhor. Aliás, gente, sinceramente, até hoje eu não consigo associar, de entender direito qual que é a diferença de framework para biblioteca, sabe? Enfim, sempre entro no site e vamos ver como é que hoje ele resolveu se chamar. Então hoje Bootstrap é um toolkit front-end, tá? É a maneira mais correta de dizer. E para que ele serve? Na verdade, então, como ele é um toolkit, um kit de ferramentas, né? Ele tem uma série de componentes prontos, todos estilizados, e várias classes para te ajudar a desenvolver um site sem que você precise criar estilos do zero, como se fazia antigamente. Então, antigamente você pegava um site, enfim, tinha um banner. Putz, você tinha que se virar para um plugin de banner para ver como é que fazer aqueles carrossel girando, né? O menu também, eu ia ter que desenvolver todo o CSS do menu, enfim. Hoje em dia a gente não precisa esquentar muito a cabeça com isso, só que se a gente quiser customizar muito, né? Porque o Bootstrap ele já definiu meio que o padrão disso. Né? O Bootstrap, ele, inclusive, tem uma história engraçada. Ele foi criado pelo time do Twitter. E isso, sei lá, vou chutar que deve ter sido lá para 2010, para 2012, por aí, que foi quando eu conheci o Bootstrap. Tava na versão 2, 3 na época. E, enfim, vários desenvolvedores do Twitter abraçaram essa questão para criar uma biblioteca bacana, porque na época estavam surgindo várias com essa finalidade de facilitar criar um site, mas nenhuma delas realmente funcionava muito bem. E o Bootstrap veio para ficar. E hoje eu me arrisco a dizer que realmente ele é o maior de todos, tá? Então é importante você, como front-end, conhecer o Bootstrap. Você ter, é o que eu digo, né? Ter as classes do Bootstrap no sangue. Porque vai te facilitar muito, muito mesmo na hora de desenvolver um site qualquer. E hoje eu me arrisco a dizer que, sei lá, 80% ou 90% dos sites na internet estão, se não usam o Bootstrap, usam o mesmo conceito de toolkit ali, que é muito igual ao Bootstrap, tá, gente? E pra gente conhecer bem o Bootstrap, o ideal é você estudar o Bootstrap. Não tem jeito, você vai ter que estudar ele um pouco. E eu recomendo você começando clicando aqui em Docs, aqui no site, né? Docs, você vai ver a documentação. E aqui mais para baixo, nesse menu à esquerda, você vai ver que tem a opção aqui de componente, beleza? Então aqui de início é a parte mais importante para você começar. Você conhecer os componentes que o Bootstrap oferece. Então, por exemplo, tá em ordem alfabética, né? Acordeão. Acordeão é aquele que, né, faz um colapso aqui, tá vendo? Você vai expandindo, tá? Então o código já está pronto. Esse acordeão que você está clicando e vendo aqui, é esse código aqui embaixo. Então, se você instalar o Bootstrap no seu projeto ou utilizar ele via CDN, né, importando as classes CSS e JavaScript, basta você copiar esse código e colar que esse acordeon já vai estar funcionando. Então, eu vou mostrar isso para você agora. Ó, eu vou só abrir aqui outra aba, porque você pode instalar via Node, tá, no teu projeto, mas eu não quero instalar, eu vou fazer de maneira mais simples. Vou incluir via CDN.
Então já está pronto aqui, ele tem um CSS e um JavaScript, tá? Os dois são necessários para o Bootstrap funcionar. Então eu vou copiar aqui o CSS e já vamos lá para o nosso index, que eu já vou iniciar aqui. Vou botar aqui o nome de Bootstrap Grids, porque a gente vai falar muito sobre grids, tá? E logo aqui eu vou colar esse CSS aqui que ele me forneceu e vou copiar também o JavaScript aqui e vou colocar aqui, ó, antes de fechar o body, no finalzinho. Beleza? E aí, vamos voltar então no código desse acordeon aqui e eu vou copiar esse código todo aqui, beleza? Já copiou. E vou colar aqui no body, qualquer lugar aqui, ó, pronto, colei. Vou salvar e vamos iniciar o live server. Minha cara tá na frente. Deixa eu ver aqui, ó. Então aqui na direita, aqui embaixo, eu tenho instalado o live server, tá? A gente vai fazer um vídeo falando sobre ele, fique tranquilo. Mas basicamente é um servidorzinho que roda o seu código aí. E pronto, deixa eu voltar aqui para baixo. Tá aqui o nosso acordeon na nossa página. Olha que fácil. Tudo bem, ele tá gigante, né? Mas por que ele tá gigante? Porque ele não tá dentro de nenhuma grid. Ele não tá dentro de nenhum container. Ele não tá dentro de uma coluna, vamos dizer assim. Ele não está ordenado na minha página. Eu simplesmente soltei lá, então ele ocupa o espaço todo que ele achar que tem que ocupar. Tá? E aí, gente, como eu falei, vocês têm que ir estudando os componentes. Então eu tenho componente de alerta, por exemplo. Vários tipos de alerta. E conforme você vai descendo, né, e aqui na direita tem esse menuzinho mostrando também, né? Você vai descendo e ele já vai passando aqui o menuzinho, né? Então, por exemplo, o mais comum que vocês vão conhecer, com certeza é esse aqui de baixo. Opa, passei direto. Que tem um botãozinho de fechar aqui, ó. Esse aqui, ó. É um alertinho, pá, e tu... Ah, beleza, fechou. Né? Então, se você precisar desenvolver um alerta, você não precisa fazer do zero. Já tem aqui. Outros clássicos, pô, botões. Pra que eu vou estilizar botões, gente? Já tenho aqui, ó, vários tipos de botões e de vários tamanhos. Olha só, botões em outline, ó, sem o fundo, ó, botão mais largo, né, menorzinho, botão que ocupa o espaço todo. Olha só, botão de bloco que ele chama. E todos eles têm sua particularidade, que tem classes específicas para eles funcionarem dessa maneira, tá? Então, o que mais? Aqui, ó, cards. Um cardzinho já pronto para você colocar uma imagem, né? O clássico carrossel que eu falei. Então, ó. E tem vários tipos de carrossel. Ó. Carrossel com os indicadores embaixo. Você pode clicar no indicador ou passar por aqui. Acho que você pode arrastar também, né? Aqui não arrastou. Ou então com um texto, tá vendo aqui, ó? Você pode colocar um texto aqui, um título, um subtítulo, né? Cara, é bem completo. Ele tem praticamente todos os... Ó, navbar, que é para você criar um menu. E lembrando, esses componentes são responsivos, tá? Quando você carregar ele no celular, ele já vai estar funcionando, tá? Ou vai funcionar da maneira que você preferir, tá? Então eu não vou de início fazer, tipo, vou passar todos os componentes que vocês verem e explicar todos eles, né? Tooltip, né? Que é aquele que você passa o mouse em cima lá, passa o mouse em cima do botão, ele mostra um tooltip em cima, tá vendo? Então tem várias coisas, tá? Várias. E além desses componentes prontos, né? Que é o modal também. Nossa, eu não consigo parar. O modal é aquele que você clica e ele, ó, clica no botão, ele abre o modalzinho, tá vendo? Que é esse pop-up, né? E tem vários tipos, né? Então tem um modal um pouquinho, deixa eu ver. Ó, um modal aqui que você pode fazer o scroll. Aí tem um modal um modal que é um botão aqui. Cara, tudo pronto. Por mais que não esteja nas cores que você quer ou no formatinho que você quer, isso tudo você pode utilizar, tá? Criando classes a mais, tá? Bom, entendendo então que já tem esse monte de componentes pronto, que vai te facilitar muito, né? Vamos voltar lá, porque eu vou falar um pouco sobre essa questão aqui, ó, a parte de layout. Ele tem aqui, ó, grid, tá? Você pode até ler aqui, não é complicado de entender, mas vamos fazer isso usando código para você, sei lá, tentar entender de uma maneira mais simples, tá? Assim eu penso. Então beleza, ó, tem nosso código aqui. Eu vou tirar esse acordeão que eu colei aqui e voltamos pro zero, tá? Então
No Bootstrap, tá, é primordial você começar usando um container. O que é o container? É uma div que vai segurar todo o seu conteúdo, tá? E ela centraliza esse conteúdo. Então, se eu voltar aqui, ó, na verdade, deixa eu voltar. Deixa eu copiar esse código, na verdade, desse acordeon. Vocês lembram que ele estava ocupando a página inteira, né? Então, deixa eu voltar lá. Ó, tá ocupando aqui a página inteira. Se eu colocar um container, deixa eu voltar aqui no code. Se eu colocar então um container, em volta dele, né? Eu vou apagar ele aqui. Aí eu vou botar uma classe chamada container. Lembrando, eu estou usando o Emmet. Ainda vai sair um vídeo sobre o Emmet. E eu não preciso digitar div class. Eu botar ponto e o nome da classe e enter. O Emmet já entende que eu quero criar uma div com aquela classe. Tá? Se eu quiser criar outra tag, por exemplo, um H1 com essa classe container, que não faz muito sentido, ele vai criar uma tag H1 com a classe container, tá? A gente vai ter o nosso videozinho falando sobre o Emmet para vocês aprenderem, mas como eu não falei ainda, estou explicando. Então criei uma div com essa classe container, e aí agora sim aqui dentro eu vou jogar o código do acordeon. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, ele ficou centralizado. Tá? Então, todo o conteúdo do meu site é interessante eu manter dentro de um container. E ele fica centralizado. E, gente, quase todos os sites hoje utilizam um container para centralizar seu conteúdo. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no G1, vocês vão ver que todo o conteúdo dele está centralizado, né? E se por exemplo, se eu tivesse um monitor maior, 4K que seja, ele continua ali no centro. E as laterais aqui não tem nada, né? E por que é importante usar esse container? Porque isso vai garantir que o conteúdo do meu site vai ser visível em qualquer tipo de monitor, tablet, né, smartphone, só que o smartphone vai ter um outro formato, né? E quase todos os sites que você entra hoje em dia seguem esse padrão, né? Quando não, é aquele padrão que aí sim você estica a tela toda. E se for o caso de eu precisar, né, de fazer um site que eu não posso ter o meu conteúdo centralizado, eu quero que ele realmente pegue de fora a fora, não tem problema. Você vai lá e muda sua classe container para container fluid. Então se eu salvar agora, ó, pum, ele esticou. Então ele é fluido. Então se eu diminuir o tamanho da minha janela, ó, ele vai obedecendo, ele é fluido, tá? O outro não. O outro ele vai quebrando, ó. Deixa eu tirar então o fluido de novo, vou botar só para container. Ele vai, ó, já conteve, e se eu for aumentando, você vai ver que ele continua sempre centralizado. Agora, se o monitor for menor que uma resolução de 1024, ele começa a quebrar outros tamanhos, porque é aquela questão de responsividade. Tá vendo? Até chegar aqui, que seria mais ou menos de um celular, tá? Então, mas isso, convenhamos, não existe monitor de computador nem de notebook desse tamanho. O menor é o tablet, que emula 1024 de pixels de resolução. Então ele passa a partir disso, tá vendo? E se for fluido, né, de novo, ele vai acompanhar o tamanho do site. Então é importante a gente sempre ter um container. Agora eu vou excluir de novo esse acordeão. Aliás, eu vou excluir de vez. Aqui qualquer coisa a gente copia de novo lá da documentação. E vamos criar então aqui as classes de grid, tá? O container, tá? Ele é dividido em 12 colunas, tá? O sistema de grid do Bootstrap é dividido em 12 colunas. E para você utilizar essas colunas, você precisa colocá-las dentro de uma linha. Então existe uma classe chamada row. E aí sim, agora eu posso começar a utilizar as minhas classes de coluna. Então eu disse que são 12, né? Então eu vou botar assim, ó, call1. E vou criar aqui uma classe. Como é que eu vou? Deixa eu pensar como é que eu vou fazer para estilizar esse cara, para a gente poder enxergar ele. Eu vou fazer uma coisa bem bizonha, tá? Só para questões de didática. Eu vou meter um style e eu vou colocar aqui, ó, border 1 pixel solid vermelha, para a gente poder visualizar essa coluna, tá? Então eu fiz aqui uma coluna de tamanho 1. Vamos salvar e ver o que acontece. Olha só, tem uma coluna de tamanho 1 lá em cima, pequenininha, mas ela tá muito pequena, né? Então vamos fazer o seguinte,
Vou botar também aqui, vou dizer que o tamanho dessas colunas, vou botar um height aqui, vou dizer que ela tem que ter, sei lá, 300 pixels. Bom, agora a gente vai poder visualizar melhor. Vamos lá. Tá ali. Então agora sim eu tô vendo a minha coluna. É uma coluna que tem uma borda vermelha e ela tem 300 pixels de altura, ok? E eu falei que dentro do container cabem 12, lembra? Então vamos ver se isso é verdade. Vou voltar lá e eu vou simplesmente pegar essa div aqui que tem a classe col1, que é de tamanho 1, tá? Aí eu tenho col2, col3, tá? A gente vai ver também. E eu vou só duplicar ela aqui, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 colunas de tamanho 1, uma do lado da outra. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, todas elas centralizadinhas. Beleza. O que acontece se eu botar uma 13ª? A gente vai ver agora. Vou botar a 13 aqui, ó. Vamos salvar. Quebrou lá para baixo. Tá vendo? Então ele tem essa possibilidade de você ter no mínimo, tá, 12 colunas. Beleza? Então, dentro dessa coluna aqui, de tamanho 1, por exemplo, eu posso colocar aquele meu acordeão. Ele vai obedecer, vai ficar espremidinho aqui. Mas ele vai ficar aqui dentro. Entende? Nessa posição. E aí, gente, se eu quiser, por exemplo, dividir em 2 colunas na tela, o que eu faço? Em vez de eu ter essas colunas todas, eu vou ter apenas 2 colunas de tamanho 6. Por quê? 6 mais 6 são 12, que é o tamanho completo. Então, se eu tiver 2 colunas de tamanho 6, elas já completam o tamanho todo. E o que acontece se eu botar mais uma coluna de tamanho 6? Vai acontecer a mesma coisa. Ela vai quebrar para baixo. E não é porque eu estou dando espaço aqui, ó. Vou deixar tudo junto. Olha lá, a terceira quebrou para baixo, tá? E agora, vamos supor que essa aqui, na verdade não é 6, é 5 e essa terceira é 1. Ou seja, vai dar 12, né? Vamos ver como é que ele vai organizar. Organizou direitinho, ó. Uma coluna de tamanho 6, uma coluna de tamanho 5 e uma coluna de tamanho 1. Que somando todas elas dá 12, que completa essa linha toda certinho. Tá? E é claro, se eu quiser que meu conteúdo fique numa coluna só, ela tem que ser uma col o quê? Uma col 12. Né? E aí tá ela. Gente, é simples. É simples. Só que você tem que, não pode esquecer que você tem que, quando você quiser dividir o conteúdo no teu site, você tem que lembrar que, enfim, se você precisa dividir no meio, você vai usar uma coluna tamanho 6 e outra tamanho 6, né? Então vamos voltar aqui, ó, vamos criar de novo mais uma coluna tamanho 6. Dessa vez eu vou tirar a borda. Vamos lá, vamos tirar esse style daqui, que foi só para ilustrar. E agora eu vou botar 2 colunas aqui tamanho 6. E aí nessa primeira aqui eu vou colocar aquele acordeon. E aí agora eu vou ter que voltar lá no Bootstrap, porque eu, né, excluí o código, mas não tem problema, é fácil vir aqui, ó, componente, acordeon, e já tá aqui, ó, copiei, volto lá no meu code, e agora dentro dessa primeira coluna, eu vou colar o código. Colou, tá? Deixa eu organizar aqui bonitinho. Vou salvar. Vamos ver como é que ele vai ficar. Em teoria, como eu colei ele dentro de uma coluna tamanho 6, ele vai ter que ocupar só metade do espaço do container. Vamos ver então. Vou abrir aqui. E tá lá. Funcionou. Tomando só o espaço. Se eu colocar mais outro componente, vamos botar um componente de carrossel. Vamos dificultar um pouquinho. Ó. Componente de carrossel. Vou copiar o código. Porém, tem uma questão, tá? Ó, eu vou recolher aqui. É sempre uma boa prática você recolher as divs para não ficar, né? Aqui também, ó, posso recolher aqui, não tem outro arquivo. Então, ó, eu tenho aqui minha coluna 6. Eu vou recolher essa coluna 6, tá? E agora na segunda coluna 6 eu vou colar o meu código do carrossel. Só que o carrossel, se eu só colar e executar, ele vai vir quebrado, porque tá faltando a imagem aqui, ó, ele não tem imagem, tá? Mas eu já separei aqui algumas URLs de umas imagens fantásticas de trens. Então eu vou só
copiar e colar aqui no lugar. E se vocês olharem o código, vocês vão ver que é fácil de entender, né? Então, por exemplo, é um carrossel com 3 imagens. Então, vê que cada imagem é envolvida numa div que tem essa classe aqui, ó, carrossel item. A primeira vem com essa classe active, porque é a imagem que vai vir ativa, tá? E tudo isso está envolvido no carrossel inner, que está envolvido no carrossel slide. Se eu tirar esse slide, ele para de deslizar, né? E, claro, esse ID tá aqui, ó, carrossel example, que ele é repetido aqui embaixo nos botões, no botão que vai para a direita e para a esquerda, né? Então, se eu usar outro carrossel, eu não posso ter esse ID, eu tenho que ter um ID diferente. Então, sempre quando você copiar e colar código do Bootstrap, é bom você nomear os IDs, renomear para o que ele realmente significa, tá? Então, eu vou salvar e vamos ver lá como é que tá ficando o nosso site incrível. Olha que legal. Eu tenho, então, na primeira coluna, né, nessa grid aqui, tamanho 6, um acordeon. E no outro grid tamanho 6, um slider, tá? Agora vamos reorganizar. Eu não quero esse slider aqui. Eu quero que esse slider fique aqui em cima, ocupando o tamanho todo, e o acordeão vem embaixo, tá? E menorzinho. Vamos lá, vamos brincar com isso. Então vamos lá. O acordeão ele tá aqui nessa segunda div. Eu quero passar para cima, né? Então eu vou copiar, vou colar aqui para cima. E ele não vai ser mais 6, vai ser 12. Eu falei que eu quero que ele ocupe o tamanho da tela toda. E a de baixo diz que eu quero um pouco menor. Então vou mudar ele de 6, vou mudar ele para 4. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, ó. O carrossel se adaptou dentro da grid, né? Tu vê, os componentes eles são responsivos. Tá funcionando normal. E para baixo, né? Ele jogou mais para baixo, só que ele tá colando aqui, ó. Mas não tem problema, a gente tem classe para resolver isso. Tá o meu acordeon. Se eu quiser que o meu acordeão ocupe esse espaço todo, beleza, é só mudar aqui de 4 para 12 também, tá? E aí, olha lá, ocupou o espaço inteiro. Gente, como é que eu faço para dar então um espaço aqui? Ó? Eu tenho umas classes para isso. Então, por exemplo, se eu quiser botar aqui nessa coluna de cima, que tem o slider, eu posso dizer assim, ó, MB, sei lá, 5. O que é MB? Margin Bottom. Ou seja, ele vai adicionar 5, eu não sei se é 5M, enfim, não é 5 pixels, tá? Mas é uma grandeza de 5, vamos dizer assim. E vamos ver lá. Pronto, funcionou. Ele deu um espaçamento até grande, né? E aí, gente, você vai customizando. Agora é o seguinte. Essas classes que eu mostrei, de qual 1, qual 2, enfim, não fiz 2, né? Mas assim, qual 1, qual 6, qual 4... elas, na verdade, se eu colocar só call, ela vai servir para qualquer dispositivo, tanto para tablet quanto para smartphone. Então, por exemplo, se eu começar a espremer aqui, ó, pum, você vai ver que vai continuar um embaixo do outro, né? Porque são dois call 12. Call 12 ocupa o espaço inteiro. Então, sempre vai estar um embaixo do outro. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma coisa mais interessante. Eu vou colocar outro componente. Vamos pensar um componente aqui. Deixa eu ver. Pode ser um de menu. Navbar. Vamos copiar aqui o navbar. É um que eu não preciso botar imagem nem nada. Então eu vou criar aqui. Esse aqui. Eu vou botar navbar no topo, né? Então eu vou botar outra call 12. E vou colar o código na navbar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Engraçado, ela entrou... Ah, tá. Porque não estava em 100% do tamanho. Então ela entrou aqui, ó, navbar, tem o título, né? Drop down, tá vendo? É um menuzinho. Já tem um campo de busca. Só que é claro, nada disso funciona, tá? Se eu olhar meu código lá, não tá apontando para lugar nenhum. Então, por exemplo, ó, tu vai ver aqui, ó, que a minha UL... ela começa aqui, home. Qual que é o href dela aqui, ó? Referência. Nada. Então não vai para lugar nenhum. Link aqui, ó, também para lugar nenhum. Então isso aqui é aquilo, né? É o que chama de mocado. É só pra gente copiar, colar e modificar,
tá? Então todos os links que tem mostrando, ó, nenhum deles faz nada. Meu input aqui do search, ó, vou botar aqui, ó, buscar, só para aparecer lá em português. O input ele não tem nenhuma action, nada, entende? Então é só realmente o esqueleto da coisa. Então, ó, se eu clicar aqui, ué, não, mudei no lugar errado. É aqui, placeholder, buscar, e o botão também, buscar. Então se eu voltar lá agora, ó, mudou para buscar, tá vendo? E aí, olha só, esse componente navbar, ele tem um comportamento um pouco diferente, ó. Se eu começar a diminuir aqui, olha o que ele faz, ó, sumiu os menus, porque aqui já é um tamanho para smartphone. Então ele tira o menu e coloca esse botão, que aí sim exibe o menu quando eu clico. Tá vendo? É uma forma simples, mas que já é uma mão na roda. Se você precisa desenvolver uma coisa rápida, já está pronto o menu responsivo, que é uma das coisas também mais bizonhas de desenvolver, né? Agora eu vou fazer mais uma coisa. Esse acordeão que está aqui, eu vou colocar outro acordeão, só que do lado. Quero que um fique do lado do outro. Vamos colocar... Deixa eu voltar aqui então. Ó, vou recolher aqui. O acordeão é a última, né? Então eu vou pegar essa aqui, ó. Eu vou chamar ela de call 6 e vou duplicar ela, tá? Que aí vai ficar um acordeão do lado do outro, né? Funcionou, tá? Beleza. E se eu quiser 3 acordeões? Não tem problema. A gente vai reduzir aqui. Já está copiado. Só vou dar um espaçamento, né? E vou colar mais um. Só que o que vai acontecer? Ele vai quebrar para baixo, porque eles 3 estão com tamanho 6, né? E aí, como é que eu resolvo isso? Eu quero um do lado do outro, então eles não podem ser tamanho 6. Eles vão ter que ser tamanho 4. Ficou desalinhado aqui, ó. Você dá Shift Alt F e ele organiza por padrão. Então vou mudar esses aqui que são call 6, vou mudar para 4, porque 3 vezes 4, 12. Então eles vão ficar um do ladinho do outro. Ah lá, bonitinho, né? E aí, aquilo que eu estava falando, essas classes aqui, call 12, elas são umas classes, na verdade, elas são feitas para você utilizar quando você estiver desenvolvendo para o smartphone, tá? Então, se eu começar a reduzir aqui, ó, você vai ver que mesmo no smartphone, ó, ele continua deixando um do lado do outro ali, tá? E aí, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça só quando está aqui no meu desktop. Quando estiver no smartphone, eu quero que esses caras aqui fiquem um debaixo do outro. E aí existem classes para tamanhos de tela específico, tá? Então a classe para tamanho de tela de desktop é a MD. Então eu posso utilizar aqui, ó, além da call, que no caso tá errado, né? Que é para smartphone, como eu quero um embaixo do outro, então essas 3 aqui tem que ser 12, porque eu quero que fique um embaixo do outro, né? Ocupando o espaço inteiro. Mas quando for em desktop, eu vou usar call MD4, que eu quero que fique um do lado do outro. E ele obedece isso, tá? Então eu tenho, quando é call 12 é para tamanho pequeno, smartphone, e quando é para tamanho de tela de desktop, eu uso call MD. Existem outras, tá? Existe a XL, existe a... Não, agora eu esqueci. LD, eu acho. A gente vai ver ali na documentação. Mas as mais utilizadas, de uma maneira geral, são essas, que você não tem só call e o nome da coluna, e aí ela funciona especificamente para smartphone, claro que também vai funcionar para desktop, se você não definir uma outra, e quando tiver as duas ele vai obedecer. A MD é de tamanho médio, medium, se eu não me engano. Então vamos salvar e ver como é que vai acontecer. Então agora, quando eu diminuir aqui, olha o que vai acontecer. Pá, quando chegar no tamanho de smartphone, ó, pum, já quebrou uma para baixo da outra. Entendeu? Elas estão coladinhas. O que eu vou fazer? Esse Margin Bottom 5 está muito grande. Eu vou botar 3. E eu vou colocar eles também nesses caras aqui. Eu quero que todos esses acordeões tenham margem de 3 embaixo, para eles não ficarem colados um no outro. Então agora está mais bonitinho, tá vendo? Se eu recolher aqui, ó. Eita.
Ah, tá. Por que ele tá dando esse tilt, né? Ó, eu mandei recolher o primeiro, mas ele também funciona nos outros. Porque eles estão com o mesmo ID. Lembra que eu falei que tem que ter ID diferente? Então vamos ver, ó, acordeon, ó, tá vendo aqui, ó, accordeon example, e os outros têm o mesmo código, não pode. Então, esse primeiro aqui, eu vou dizer que ele é accordeon example 1. E eu tenho que mudar também nas opções dele. Na verdade, pera aí, eu acho que não é aqui. Eu acho que tem mais de um lugar, na verdade, que também tem um outro ID aqui, ó, Collapse One, tá vendo? Tem que testar. Eu acho que é só aqui, em Accordion Example. O que mais que tem aqui embaixo? Não, só ali, só nesses dois. Então esses dois eu mudei para 1. Vou recolher. Vamos exibir o outro. E aí o outro vai ser o 2. Aqui, ó, 2. Não, peraí, eu errei. Acorde tem mais lugar pra mudar. Tem que voltar lá no outro. Porque eu selecionei tudo aqui. Aqui, ó, 2. Beleza, acabou. Deixa eu voltar aqui no 1. Tá vendo, gente? Não tem como esse tipo de vídeo ser pequeno, porque é muita coisa pra fazer. E olha que eu tô sendo superficial, tá? Tem bastante coisa pra falar ainda de Bootstrap, de grid, a parte de grid de Bootstrap. Aqui também 1. Beleza, eu vou mudar só no 1 e no 2, que aí a gente já vai perceber o que vai acontecer lá, ó. Então, ó. Nada. Não, eu errei. Então não é só aquela div não, tá? Tem outra div para mexer. Provavelmente essa aqui que tá escrito aqui. Não, aqui é carrossel, gente. Calma. Não vamos confundir as coisas. Esse aqui é o exemplo 1. Ah, não mudei para 2? Ah, não. Aqui ainda tá no 1. Eu acho que esse Collapse One aqui, ó. Tem que mudar para 1 também. Sei lá. Tem que rever o que eu fiz de errado aqui. Accordion Example 1. É. Tá faltando mais alguém? Tá faltando. Tem alguma classe aqui que eu preciso mudar para ele não repetir. Ah, aqui eu errei, ó. Já botei 2 aqui. É, errei mesmo. Aqui é 1 também, pô. Eu acho que deu pra entender a ideia, né, gente? Acho que deu pra entender a ideia. Deixa eu salvar aqui. Ainda deve estar zoado, mas... Ó. Mas eu... Beleza. O problema aqui é que eles estão com ID repetido, tá? E aí, de novo, né? Tá um aqui embaixo do outro. E quando eu começar a esticar, aí ele passa a obedecer o call MD4, né? Que deixa um do ladinho do outro. Bom, eu vou deixar só um accordion de novo, tá? Vou excluir esses 3 aqui. E aí, vou voltar esse cara aqui para 12. Beleza? Para ele ocupar o espaço inteiro. Só que, digamos que eu não quero que ele ocupe esse espaço inteiro. Eu quero que ele ocupe um espaço menor e que fique centralizado aqui, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero que ele tenha um tamanho de 10. Qual o MD10? Cara, pro celular vai continuar 12 porque o celular já é pequeno, né? Então é ideal que ele ocupe realmente o espaço todo da tela. Mas eu vou deixar esse aqui como call MD12, ou melhor, 10. O que vai acontecer? Ele vai dar uma diminuída, beleza. Mas eu disse que eu quero centralizar. Então, o que eu posso fazer aqui? A gente sabe que virtualmente, se ele está ocupando um espaço de 12, então eu tenho umas 2 colunas aqui que eu posso utilizar, certo? O que eu posso fazer é pegar e empurrar ele uma coluna. Se eu tenho 2 e eu empurrar essa grid 10, uma casa, né? Uma coluna, ela vai ficar centralizada. E eu posso fazer isso. Eu posso empurrar colunas e posso puxar colunas. Tá? Lembrando, cara, só posso fazer isso se não tiver nada do lado. Porque se eu tiver mais uma coluna aqui, eu vou empurrar esse cara e esse cara vai empurrar esse cara pra frente, entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso. Então, como é que eu faço esse método de empurrar, né? Tem uma classe para isso. Então, eu tenho aqui, ó, call, isso, acho que é isso, offset. E aí, no caso, eu quero empurrar uma só, né? Quero empurrar ele uma casinha.
Então o offset faz com que ele empurre. Então vamos ver. Não. Eu acho que é só offset. Agora eu realmente deu branco. É isso mesmo, é só offset. Então aqui, ó. Na verdade é offset MD1. Beleza. Porque se eu deixar só offset 1, ele vai empurrar também quando eu tiver no responsivo, quer ver? Na parte de smart, né? Smartphone, ó. Voltei para offset 1. Quando eu diminuir o tamanho, olha o que vai acontecer. Ó, empurrou, ele deslocou para fora, né? Isso nem, porque assim, por que ele foi para fora? Porque ele não tem espaço para quebrar para baixo. Eu acho que esse era o certo, mas ele empurrou para fora, né? E aí se eu botar aqui o MD, significa que eu quero fazer o offset só quando eu tiver no tamanho de tela médio, né, que é de desktop. E aí, ó, o smartphone já volta a corrigir com qual 12. E aí ele faz isso só aqui no MD. Legal, né? E aí se eu quiser diminuir mais ainda, é claro que eu tenho que obedecer a estrutura de 12. Na minha cabeça eu não posso esquecer que eu tenho 12 colunas, tá? Não posso reinventar a roda. Então vamos lá. Eu não posso querer, por exemplo, que a coluna tenha tamanho 11 e fique centralizada. Não dá. Como é que eu vou centralizar uma coluna de 11, né? Se eu der um offset 1, ela já vai para o final. Eu não tenho como centralizar uma coluna de 11, tá? Mas eu tenho como centralizar, por exemplo, uma de 8. Porque se eu fizer uma de 8, vão sobrar 4, né? 2 para cada lado. Então eu só empurro 2. Eu acho que tá fazendo sentido, né, gente? Aí ela fica menorzinha ainda, tá vendo? Centralizada, tá? E como é que eu sei dessas classes, cara? Vamos lá na documentação, então, dar uma olhada aqui, né? Então, aqui na parte de grid, se a gente voltar lá em cima, aqui, ó, layout grid, tá? Tu vê que antes de grid, ele tem aqui, ó, containers. Lembra que eu usei a classe de container? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Pronto. Então, olha só, ele explica aqui, ó, que a classe container, tá vendo? Ela vai sempre ocupar, ou melhor, quando tiver no tamanho extra small, que é o tamanho de smartphone, ela vai ocupar 100% do tamanho da tela. Se for tamanho small, ela vai ter um tamanho de 540 pixels. Qual que é o tamanho small? Ele considera quando você tiver tamanho de tela de 576 pixels, né, for maior ou igual a 576 pixels, o container vai ter um tamanho de 540 pixels. E aí quando eu chegar a 768, tá, pixels na horizontal, aí ele já aumenta o tamanho para 720. É o que a gente observa aqui, ó. Quando eu vou diminuindo, né? Ó, deixa eu subir aqui. Quando a gente vai diminuindo, ó, tu vê que ele, pum, vai quebrando, ó. Vai diminuindo o tamanhozinho, tá vendo? E vai diminuindo até chegar ao small, que aí é o de celular. Então é o extra small, na verdade, né? Então a gente tem o extra small, o small, né? O large, sei lá como é que ele chama. Vamos voltar lá. Então ele tem a nomenclatura, ó. Extra small, small, medium, large, X large e XX large. Então, é claro, se você quiser customizar, tá, que o seu conteúdo seja organizado de maneiras diferentes para cada tipo de tela, você consegue, né? Você consegue. E aí, se você quiser, putz, não, mas olha só, eu quero que quando eu tenho uma tela tamanho médio, que é 768 para cima, que é o 768 é o que eu considero tamanho já de monitor, tá? De computador, PC, enfim, o mínimo, né? 768 para cima, eu quero que ele ainda ocupe 100% da tela. Aí eu só botar container LG em vez de container, de só container. Vamos testar lá, por exemplo. Nem ia falar disso, mas já que estamos aqui, né? Então eu vou botar container LG. Então, no meu tamanho de tela, ele vai ter que ocupar 100% do espaço. Vamos ver. Não, nem é no meu tamanho de tela, porque o LG é um pouquinho menor. Não, aqui que ele começou a ficar 100%, ó. Aí daqui pra frente ele passa a ter outros tamanhos, que é o 768, né? Então eu diria que talvez nosso tamanho de monitor na verdade é o X Large. Então vamos supor que no X Large eu ainda quero que ele seja 100%. Eu vou botar aqui, ó, container XXL. Eu confesso que eu nunca usei. Vamos lá.
Se eu botar aqui, ó, XXL, então no meu tamanho de tela tem que ficar 100%. Ó. Opa! Cadê? Então desse tamanho aqui, porque eu estou usando o monitor Full HD. Deixa eu ver se eu tô no tamanho. Tá zerado. Então até aqui, ó, sempre vai ser, o container sempre vai ser 100%, mas quando passar de 1200 pixels, pronto, aí ele começa a centralizar. Entendeu? Então assim, cara, tem N possibilidades, N. Normalmente a gente centraliza e deixa só o container mesmo, ou o container fluido, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá, ó. O último é esse aqui, o container fluido, que aí em todos os tamanhos de tela ele vai ocupar 100% do tamanho. Então se você tiver dúvidas sobre, poxa, quantos pixels mesmo que o container, qual que é o tamanho do container no monitor Full HD, no monitor Full HD, cara, ele ocupa 1320 pixels. Ó. No monitor que tem 1200 só, um menorzinho, ele vai ocupar 1140 pixels. Ele já vai começar a espremer teu conteúdo, entende? E é isso. Vamos voltar então, que eu acabei, né, voltando para container, mas eu queria falar de grid, né? Então aqui você vai ver também toda a documentação de grid que eu falei. Então ele está explicando, ó, são colunas. Então, por exemplo, se eu colocar, ainda tem isso, se eu não colocar nada, se eu colocar só call, tá? Aí ele funciona como flexbox, né? Ele vai ajustar automaticamente o tamanho das colunas para ocupar o espaço todo. Tá? Só que você tem que usar a classe container e essa é a classe text center para poder ficar centralizado, né? Para ficarem centralizadas. E você precisa botar call, que ele já vai entender que elas têm que ter o tamanho igual. E aí você pode ir lendo, cara. Claro, né, que tá tudo em inglês aqui, mas você pode mandar traduzir. Aí tá aqui, ó, as opções de grid. Então lembra que eu falei que é mais comum usar call e call MD, né? Que é a partir de 720 pixels, ó, o MD passa a valer. Então quando eu tiver tela com 720 pixels na horizontal, né, ou minto, 768, né, aqui, ó, MD é 768, maior ou igual que 768, então o call MD passa a agir, tá? E aí se eu usar LG, ó, aqui tá a ordem na verdade, a primeira é call, depois é SM, que é small, né, aí medium, MD, aí tem a LG large, XL, que é extra large, e a XXL, extra large. Então eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 customização de tamanho de coluna para o mesmo componente. Então para cada tela, né, de cada tamanho de tela, eu posso dizer, olha, esse componente aqui ele vai ser um MD6, não, mas quando for um pouquinho mais, ele pode ser um MD8, entende? Eu vou ajustando. Então é sempre bom vir aqui para conferir quais são as classes disponíveis para você utilizar, né? De quantas colunas? Ó, tá aqui, ó, de 12, que é o padrão. Tá? Mas se por algum motivo maluco você quiser usar um projeto com 20 colunas, por exemplo, ou não quero 12, quero 10, cara, dá para customizar isso aqui no Bootstrap. Mas aí ele vai ter que, obrigatoriamente, né, ele vai exportar, vai criar os arquivos para você e você vai ter que colocar no seu projeto esses arquivos. Você não vai poder puxar via CDN simplesmente, tá? Mas dá para mudar também. E aí ele vai explicando, olha, tá vendo aqui, ó, 1 de 2, 2 de 2, ó, 1 de 3, 2 de 3, a coluna, ou seja, eu tenho 3 colunas, né? E aqui ele ainda continua só organizando sem número, tá? Detalhe, como é que ele separa, né? Por exemplo, se eu botar sem o número, né? Se eu botei 2 divs class call, elas têm que estar dentro de uma linha. E aí se eu quiser separar numa outra linha, eu tenho que adicionar outra classe de linha, que é row, essa classe row. Então a classe de linha também separa as colunas, tá? Toda vez que eu botar uma linha, mesmo que tenha uma coluna só aqui, cara, se eu botar uma linha, ele já quebra, é como se fosse uma tabela, né? E se você quiser, tá vendo aqui, ó, configurar o tamanho da coluna, largura, aí ele começa a dar os exemplos, ó. Use aqui, ó, call 6. Então se eu botar call 6 e as outras só dizer que é call, ele já ajusta também. Ou eu poderia botar call 6 e essa aqui ser call 3 e essa também call 3, né? E aí ele vai dando os exemplos, tá? Ó, eu falei que tinha como empurrar a coluna usando offset, mas também tem como empurrar usando isso aqui, ó,
Justify Content MD Center na row, né? E aí, se as colunas não completarem o tamanho de 12, ele já centraliza. Então, nem sempre eu preciso usar o offset. Nesse caso aqui, lembra que eu falei que não dá para reinventar a roda, que você não consegue centralizar uma coluna de 11? Consegue. É só fazer dessa maneira. Você coloca dentro de uma row junto com essa classe aqui e ela vai ficar centralizadinha, tá? Então, esqueci de comentar esse detalhe, né? Cara, tem muitas coisas que também a gente acaba esquecendo. Eu confesso que eu nem lembrava disso. E aí tem que ir estudando e ir copiando e colando e vendo como isso funciona na prática, né? A melhor maneira é você usar isso na prática, né? E aí que ele está falando aqui, ó, combine, ó. Então, por exemplo, essa aqui é uma call MD8 e aqui eu já vou usar call 6 e call MD4. Ou seja, quando tiver no smartphone, ela vai se comportar com tamanho de 6, mas quando tiver num monitor médio, ela vai se comportar com tamanho de 4. Ela se transforma, né? Isso é o que a gente chama de responsividade, ela é responsiva, né? Aquilo que eu mostrei ali. Basicamente é isso, tá? Na maioria das vezes a gente só vai usar call MD e call. A gente não vai usar aquele call XL, XS, XX, enfim. É muito raro, depende muito da situação, né? E aí, gente, tem N informações aqui, ó. Deixa eu ver o que ele está falando aqui, por exemplo. Ele está falando de colunas, organizando colunas aqui, ó. Eu coloquei 4 colunas que não tem tamanho, são simplesmente call, para ele poder organizar. Mas aqui na minha linha, detalhe, aquilo que eu falei, né? Toda vez que eu for adicionar uma classe de coluna, ela obrigatoriamente tem que estar dentro de uma coluna, numa div class row, de uma linha, tá? Então, se eu, por exemplo, definir uma classe aqui, ó, SM2, ele vai aplicar nessas colunas, é o que eu estou entendendo, né? Dependendo, não, SM é o tamanho de tela, né? Então, dependendo do tamanho de tela, ele vai mudar o tamanho da coluna, é isso. Beleza. Aqui ele tem um esquema de alinhamento. Tem muita classe, gente. Tem muita classe. E é claro, você não tem como decorar, né? Essa coisa de maluco. Como é que você decora? É usando no dia a dia. É o que eu falei, entra no sangue. Quando você vê, você já está com as classes. De tanto que você está usando, você está com essas classes todas na cabeça. Você já lembra. Por exemplo, uma navbar. Eu não tenho decorado isso. Eu sempre venho aqui na documentação, copio aquele código e modifico. Eu não vou ficar decorando coisas que não tem necessidade. Mas, para você organizar os componentes nas grids, né, você tem que ter, sim, essas classes de grid no sangue. Tá, gente? E é isso. Aqui, eu acho que ele termina... Não termina não. Ele tem muita coisa para falar ainda aqui. Depois de grid, ele vem na parte de colunas. Tem várias customizações de coluna, tá vendo? Centralizando. Ó, olha essa ordenação que legal. Tá vendo? Só usando classes prontas. Olha que loucura que dá pra fazer. Eu não vi ele falando ainda da parte do offset que eu disse, né? Aqui, ó, offset in columns. Tá aqui na direita, tá vendo? Se eu não quiser, se eu não fizer, por exemplo, eu quero uma coluna no início e uma outra no fim, eu sou obrigado a usar offset, porque como é que eu vou? Normalmente uma div depois da outra, né? Fica uma do ladinho da outra. Mas se eu fizer um offset, ele empurra. E o outro que... Deixa eu ver aqui. E tem um outro que ele troca, que ele puxa. Qual que era? Offsetting. Reordenando. Assim, tinha uma classe, que eu esqueci o nome, mas me parece que eles já mudaram o conceito, porque tem muito disso também. Ó, a gente está na versão 5.3. Se você vier aqui na 5.02, você vai ver que provavelmente já está um pouco diferente. Às vezes as classes mudam o nome, tá? Então, mesmo que você decore, né, entre no sangue, às vezes você tem que voltar aqui e falar, putz, cara, mudou. Não é mais assim, é assado, né? É isso, gente. Eu acho que para começar, espero que tenha feito sentido.
né? Voltando aqui, a parte de grid system, eu acho que é a parte mais complexa, essa parte de grid e de colunas, porque tem muita classe para você customizar, principalmente pela questão responsiva, né? Então, se você sempre tiver em mente que você vai dividir seu conteúdo ali em 12 colunas e é assim que você vai organizar seus componentes, cara, te facilita muito na hora de desenvolver, né? E quem é profissional de UI UX, né, que desenvolve o layout no Figma, se eu não me engano, já até tem essas opções. Ele joga as grids, né, umas linhas, 12 colunas, e é claro, elas obedecem todo um espaçamento, né, entre elas e tal. E para quê? Para ele desenvolver, criar a arte dos componentes já dentro desse padrão do Bootstrap, entende? Então, quando o desenvolvedor for criar, ele já sabe, beleza, ele dividiu aqui, ó, botou uma grid 4 e uma grid 8, e beleza, vamos começar a desenvolver. E, gente, depois que você pega, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Porque te facilita, você faz as coisas muito mais rápido, tá? 50 minutos de vídeo, ainda bem que eu comecei dizendo que eu queria fazer um vídeo que não fosse tão longo, tão grande, mas eu precisava dar uma introdução. A gente vai ter muitos vídeos ainda de Bootstrap pela frente, com certeza. Tem muita coisa aqui para falar de Bootstrap ainda, mas pelo menos já tem um vídeo de introdução e falando um pouco sobre o grid, que eu acho que é a parte mais complicada para a galera entender. Então acho que vale a pena sempre vir ali estudar, fazer aquele exemplo que eu fiz de colocar uma borda inline para você poder enxergar a coluna, o comportamento delas na tela, porque as colunas elas são invisíveis, né? E muitas vezes virtuais. Então você tem que abstrair bastante, mas confiem, vale muito a pena. Eu acho, sei lá, dos últimos 10 anos, pelo menos, todos os projetos que eu trabalhei, 10 anos eu tô exagerando, eu vou colocar os últimos 5 anos, 6 talvez, todos os projetos que eu trabalhei já usavam Bootstrap, todos. Então, pode ter certeza que você, uma hora, vai ter que se virar com Bootstrap. Se você é front, claro que você tem que ter todos os conceitos de CSS, JavaScript, HTML no sangue também, mas é muito importante você aprender Bootstrap, por isso esse vídeo aqui. E eu não sei, gente, eu vou tentar dividir em capítulos aqui para facilitar, mas espero que tenha sido de valia para vocês aí. E como sempre, deixem seus comentários, né? Digam o que vocês acham, dúvidas, me corrijam se eu falei alguma groselha, alguma bobagem. E não esquece, né? Se puder, deixa aquele like e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!